O seu smartphone possui mais poder do que o computador que levou o homem à Lua. Essa é uma afirmação impressionante, mas ela se torna ainda mais impressionante quando vamos ver de perto o tamanho dessa superioridade. De um lado temos a Apollo Guidance Computer, o famoso AGC. Ele, a bordo da missão Apollo 11 da NASA, foi sozinho capaz de calcular trajetórias, se localizar no espaço e controlar diferentes partes do maior, mais pesado e mais potente foguete que já entrou em operação na história da humanidade. O Saturno V, que levou o homem pela primeira vez a pisar num corpo celeste que não é a Terra. Esse provavelmente foi o maior feito da humanidade naquele século, e por muitos outros séculos que ainda estão por vir, as pessoas vão continuar lembrando desse evento. Beleza, ok, mas já do outro lado temos isso aqui. Um smartphone qualquer, que normalmente as pessoas usam para jogar uns joguinhos da hora e espalharam as fake news. Porém, por incrível que pareça, esse celular aqui possui mais poder do que o AGC da NASA. Só de memória RAM, que é onde fica a informação que precisa ser retida temporariamente enquanto a máquina trabalha, os smartphones hoje muitas vezes possuem 4 GB. Agora, já o computador da Apollo possuía somente 4 KB de memória RAM. Sim, é isso mesmo, o poder computacional que levou o homem até a Lua não era 4 GB nem megabytes, eram 4 kilobytes, cerca de 1 milhão de vezes menor do que o que você pode ter aí no seu bolso agora mesmo. Agora, já boa parte de vocês lá no Instagram acabaram achando que essa diferença não era assim tão grande, mas tudo bem. Inclusive, aproveita e me segue aqui no Insta para não perder as próximas perguntas. Vai lá. E o que é mais incrível é que a memória de armazenamento de smartphones hoje pode ser facilmente encontrada em versões de uns 64 GB de espaço. E nele você pode instalar qualquer coisa e depois, se quiser, pode apagar, né? É algo normal. Sim, isso é verdade, ok e tal, mas esse não era o caso do computador a bordo da missão lunar. Ele, como você já deve imaginar, tinha uma memória extremamente pequena para os padrões atuais, somente cerca de 72 kilobytes, ou seja, mais de 800 mil vezes menor do que esse celular que eu falei. Isso na verdade é tão pouco espaço que não é nem o suficiente para caber esse vídeo aqui que você está assistindo lá dentro. Nem só o áudio daqui e nem o texto do roteiro. É pouco espaço mesmo. E não era só o tamanho pequeno que impressiona, mas também o fato dessa memória não poder ser modificada. Pois é, eram só 72 kilobytes e ainda por cima não se podia mudar muita coisa, não podia acrescentar novas informações, não podia apagar as antigas. Ele era basicamente um monolito imutável, somente com o necessário para fazer as coisas funcionarem. Bom, e de fato, tudo deu certo. Por isso, hoje veremos como esse feito foi possível com tão pouco poder computacional e como seria melhor se nós tivéssemos a tecnologia atual do seu smartphone naquela época. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet, eu sou Davi Calazans e esse aqui é mais um episódio do Ponto em Comum que só se tornou possível graças aos meus memoráveis apoiadores e também graças à Doppel Store. Essa é uma loja que não tem só incríveis produtos com temática científica, mas também ela em si acredita na divulgação científica e certamente adoraria voltar no tempo. Voltar no tempo só para emprestar um celular para uma galera da NASA. Porém, já que não existem viajantes no tempo, até onde eu sei, a agência espacial não teve opções a não ser contratar um pessoal bem esperto do MIT, que tinham desenvolvido um brilhante conceito. O ano é 1957 e simplesmente ninguém está por aí fazendo planos de explorar outros planetas. Ou pelo menos quase ninguém. Nessa época não existiam pessoas que batiam na sua porta pedindo para você criar uma máquina para visitar Marte. Geralmente eles pediam um cafezinho, sei lá. Por isso, cansados de esperar, um grupo de pesquisadores do MIT Instrumentation Lab lembraram de uma cláusula específica do contrato deles. Eles lembraram que era permitido eles dedicarem uma parte do seu tempo e recursos em projetos independentes. Com isso, um time do espaço foi montado e logo um modelo de madeira da sonda marciana foi criada. A ideia era fazer um lançamento em 1962, para que ele fosse até o planeta vermelho, desse uma volta, tirasse uma foto quando estivesse no ponto mais próximo e só daí
voltasse para a Terra. O que é bem diferente de enviar um objeto para fazer uma viagem curta aqui pertinho até uma órbita terrestre baixa. Nesse caso, a princípio não seria algo tão complicado, pois todo e qualquer tipo de decisão e controle no equipamento poderia ser feito a partir de pessoas aqui no solo. Se qualquer coisa acontecesse fora do esperado, a equipe aqui na superfície poderia simplesmente enviar sinais para o equipamento para que ele fizesse algumas correções no trajeto, por exemplo, e aí ficava tudo bem. Porém, uma viagem interplanetária era e ainda é bem diferente. Nós não podemos mandar sinais daqui da nossa casa para controlar uma sonda assim tão longe. E na verdade, uma sonda em Marte estaria tão longe da gente que os sinais de rádio poderiam demorar até 24 minutos. Isso significa que qualquer tipo de ajuda terrestre poderia demorar até 48 minutos só de percurso. E numa situação delicada como uma viagem espacial, isso é tempo demais. Cada minuto, cada segundo pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso da missão. E olha, para entender o quão absurdo seria esperar tudo isso, imagine o seguinte: você está em uma estrada, dirigindo lá de boas, de uma cidade para outra, como todo mundo faz. Porém, você não pode tomar decisões por si mesmo. Nada de dobrar para um lado, para o outro, acelerar, frear ou até trocar de marcha sozinho. Todo e qualquer tipo de ação seria comandado por um amigo seu, que vai estar te passando as informações por telefone lá de longe. E o seu papel é apenas obedecer absolutamente tudo e apenas descrever o que está acontecendo à sua volta. Ou seja, é a receita pro desastre. Bom, aqui tem uma placa de pare, tem um ônibus aqui na frente, aqui do lado é a calçada. Para a esquerda. Seria muito melhor, na verdade, se você, o motorista, apenas tivesse a autonomia de poder tomar suas próprias decisões a bordo. E assim também deveria ser a sonda. Era preciso fazer com que a própria sonda fosse capaz de tomar decisões sobre o seu próprio destino. Ou seja, era preciso um computador a bordo e, de preferência, bem portátil. O que é uma pena, porque naquela época computadores não cabiam em pequenas sondas. Eles eram monstros que ocupavam o espaço de andares inteiros e consumiam muita energia. Inclusive, os cálculos dessa trajetória aí para Marte foram feitos em um dos melhores computadores da época, que ficava no próprio campus do MIT. Ele se chamava Whirlwind. E antes de ser ligado, era preciso avisar a estação de energia local para que houvesse um certo planejamento, porque essa máquina era tão grande, consumia tanta energia, que ela podia acabar sobrecarregando a demanda elétrica da cidade. Tudo isso para obter 2 kilobytes de memória RAM. Meu Deus do céu. Então, só para você ter uma ideia, o trabalho dessa equipe era basicamente fazer esse trambolho monstruoso, gigantesco, caber em uma sondazinha marciana pequena e ainda fazer com que tenha energia suficiente para funcionar os 3 anos da viagem sem cometer erros e sem precisar de reparos. Só isso. Mas eles sabiam que essa era a única maneira e depois de muito trabalho eles conseguiram não fazer o equipamento em si, mas pelo menos criar um conceito revolucionário que podia mudar o mundo inteiro. A equipe de pesquisadores estava muito satisfeita com os resultados, sabe? Mas eles mal sabiam que essa sonda jamais iria para Marte. Mas na verdade, ela ia para um lugar um pouco mais próximo, em um outro corpo celeste. A equipe do MIT estava tão confiante com seu trabalho lá da sonda marciana que acharam que seriam até capazes de atrair o interesse de investidores. Mas é como eu disse, né? Aqueles eram os anos 50 e simplesmente não havia muita gente interessada em investir em exploração espacial. Porém, foi aí que eles bateram a porta de uma agência que havia acabado de ser criada. Uma tal de NASA, eu acho que é NASA. E ela, bom, achou incrível aquele conceito de computador que a equipe do MIT tinha na manga. Com ele, não haveria mais necessidade de enviar sinais de rádio daqui para uma sonda, o que é um tipo de comunicação que poderia ser sabotada pelos soviéticos. E por isso e outros motivos, a agência resolveu pagar $50 mil para que o projeto fosse continuado. E bom, era isso, né? Tava lá, né, com dinheiro já, os cientistas iam ficar tranquilos no seu laboratório do MIT, sem tanta pressa, né, porque tinham bastante tempo para desenvolver o seu computador lá portátil e tudo mais, até que chega o ano de 1961 e o então presidente John F.
Kennedy faz um discurso histórico, dando uma missão para o seu país, a de que até o fim da década os americanos iriam para a Lua e voltariam com segurança para a Terra. Assim, o ambicioso projeto Apollo nasceu e logo de cara perceberam que seria uma das coisas mais complexas que a humanidade já fez. Por isso que ter um computador a bordo não era somente importante, mas era algo de extrema necessidade. E de repente o contrato já estava assinado e agora a equipe do MIT precisava construir uma máquina melhor e em bem menos tempo. O desafio estava lançado e chegou a hora de fazer história. Chegou a hora de fazer o Apollo Guidance Computer. E apesar de já terem um conceito mais ou menos pronto, fazer aquele computador de bordo para o foguete daquela missão seria um desafio absurdo, porque ninguém sabia exatamente como que ele ia ser. Vamos lá, vamos fazer o computador agora do foguete, vamos lá. E como é que é o foguete mesmo? Pois é, não se sabia exatamente qual que seria o tamanho, o peso, o material, o espaço para carga, não sabia de nada. Pois é, né? Então como fazer o cérebro de um foguete se a gente não sabe qual que é o corpo dele? Quantos propulsores teria? E onde é que eles estariam? E as partes móveis? E onde é que fica o centro de massa? E os astronautas, onde é que eles iam ficar? E o mais importante, qual que seria a lista de prioridades? Quais as tarefas que são mais essenciais e precisam ser feitas agora, o quanto antes, e quais poderiam esperar? Tudo isso é de extrema importância. E a resposta de todas essas perguntas era difícil de dizer ao certo, pouco se sabia, porque também nunca ninguém havia tentado fazer algo assim desse tipo, e eles estavam no limite do conhecimento humano e no limite de peso que o foguete podia carregar. Se hoje já é caro e difícil levar algo grande e pesado lá para o espaço, imagina há 50 anos atrás. Por isso que o computador teria que ser pequeno e leve, isso era fundamental. Todos os quilos eram contados e o espaço era escasso. Foi difícil, mas a NASA teve que dar uma dura notícia para o MIT, a de que não haveria espaço para computadores sobressalentes dentro da espaçonave. Bom, e a partir de agora, se algo desse errado, já era. Não haveria outra máquina para atuar no lugar da defeituosa. Pela primeira vez, vidas humanas dependiam diretamente do funcionamento de um computador. E isso iria acontecer sem margem para redundância, sem margem para erros. A pressão foi só aumentando e finalmente o conceito saiu do papel. Eles finalmente tinham um modelo que ainda era muito grande, mas estava anos-luz de qualquer outra máquina daquele tempo. Esse foi o primeiro computador a usar circuitos integrados, uma tecnologia que tinha acabado de ser inventada. E o desenvolvimento foi se intensificando e 2/3 de toda a produção nacional de microcircuitos estava sendo usada na construção dos protótipos do Apollo Guidance Computer. E assim as coisas finalmente pareciam que estavam dando certo. Ih, mas pera, o design do foguete mudou de novo, oh meu Deus. Eita, os soviéticos estão na frente. Como é? Vai precisar que o computador seja menor e tenha mais memória? Putz, meu Deus, cadê o software desse negócio aqui que não tá pronto, que tá atrasado? Enquanto que algumas partes do processo de criação do computador foi terceirizado, ou seja, foi feito em outros lugares, o software dele foi todo desenvolvido dentro do próprio MIT. E era justamente essa a parte mais atrasada de todas. O que assim, era até compreensível, porque eles estavam basicamente criando algo a partir do nada. Eles estavam até criando o termo engenheiro de software, que não existia naquela época. Ou seja, era um trabalho extremamente pioneiro. E isso acabou preocupando demais a NASA, que acabou levando uma pessoa lá só para solucionar isso. E acabou percebendo uma coisa: tudo lá era extremamente manual e precisava de muita gente dedicando muitas horas de trabalho para fazer as coisas acontecerem. Os computadores da época eram tão grandes, tão custosos e lentos que era até melhor que todas as linhas de código fossem feitas à mão, em papéis. E para se fazer os cálculos era usado nada além do poder da mente de pessoas capacitadas, que inclusive a maioria delas naquela equipe específica eram mulheres. Cada etapa desse processo manual podia dar errado, e se isso acontecesse, tudo, ou quase tudo, precisava ser refeito. O que seria uma merda. As coisas não eram nada fáceis. Até mesmo enviar rapidamente esse código de um lugar para o outro era um certo desafio. Assim, né? Hoje ninguém pensa nisso como uma tarefa difícil. Você pode apenas mandar um e-mail ou algo assim sem o menor problema.
Isso dura segundos. Mas lembre-se que naquela época não existia computadores, muito menos a internet ligando todos eles. Então só havia uma maneira de, no meio daquela correria insana, enviar esse código de uns e zeros sem depender de carteiros, que é ditando todos esses números por telefone. Mas que delícia! 0, beleza, ok. Agora eu vou só confirmar aqui, repetindo tudinho de novo pra você. Eu vou trocar aqui de orelha que tá doendo um pouco, mas vamos lá. 0. E vendo tudo isso, o representante da NASA percebeu o porquê do software estar tão atrasado. Ele dava muito mais trabalho do que se imaginava. Por isso só havia uma maneira de superar esse obstáculo, que é contratar mais gente. E foi exatamente isso que aconteceu. O MIT contratou um exército de pessoas armadas com nada além da sua própria inteligência, chegando ao ponto de estarem trabalhando nesse projeto 350 pessoas, que ao longo de anos de desenvolvimento somaram cerca de 2 milhões de horas trabalhadas. Até que finalmente conseguiram enfim terminar. Estava lá. O software da Apollo Guidance Computer estava pronto. Agora precisava fazer o hardware, ou seja, a parte física que vai ter aquela informação contida lá do software nele. E olha como eles avançaram nisso. Enquanto que os outros computadores no mundo usavam tubos de vácuo para armazenar a informação e ocupavam o espaço de uma casa inteira, esse aqui era diferente. Ele podia não ser talvez o mais potente da sua época, mas era o que tinha a maior densidade de informação por tamanho físico. Ele era pequeno o suficiente para caber em uma mala e estocava dados de uma maneira única. Era o seguinte, havia buracos em uma placa e alguns possuíam um fio passando por eles e outros não passava nada, estavam vazios. Os que eram preenchidos pelo fio representavam o número 1. Já os que não tinham esse fio eram o 0, ou seja, era uma memória armazenada de maneira física. E aquele padrão de zeros e uns, de buracos vazios e preenchidos, não podia ser mudado depois de pronto. Que era algo meio ruim, pois não dava para armazenar novas informações e nem apagar as antigas. Mas por outro lado, era de certa forma até algo desejável, pois não havia perigo de perderem os dados vitais para que a missão desse certo. Dessa maneira, o conceito daquele computador que anos atrás foi idealizado para ir a Marte estava se tornando uma realidade e cada vez mais próximo da Lua. Porém, apesar de ser um conceito brilhante, ele ainda era bem trabalhoso de fazer. Era preciso que alguém com as próprias mãos usasse uma espécie de agulha para literalmente sair costurando a memória no hardware. E pensando nisso, foram contratadas tecelãs, boa parte delas idosas e com experiência e a habilidade artesanal certa para que o processo fosse feito da melhor maneira possível. E foi por isso que esse tipo de armazenamento ficou informalmente conhecido como memória LOL, de Little Old Ladies, o que em português podia ser traduzido como a memória das senhorinhas. E aí, depois de meses tecendo e corrigindo problemas, até que enfim, finalmente, tudo estava pronto e em menos de uma década, assim como prometido por Kennedy. Era 1969 e o grande dia chegou. Buzz Aldrin, Michael Collins e Neil Armstrong entraram no foguete Saturno V e partiram em direção à Lua. Durante todo o percurso até lá deu tudo certo, o computador deu conta das suas tarefas, conseguiu se localizar no espaço, calcular trajetórias e controlar o foguete. E aí chega o maior teste de todos, chegar no destino final, fazer a humanidade pela primeira vez pousar na Lua. O módulo lunar se desprende do restante da espaçonave e começa a descer. Enquanto isso, o Apollo Guidance Computer precisa ir fazendo cálculos de diversas variáveis e em tempo real. Ele é exigido até o máximo, até que um alarme começa a disparar. 300 metros, 200 metros, 100 metros... Esse alarme não parava e o computador parecia estar sobrecarregado logo agora, no momento mais crucial de quase uma década de espera e trabalho duro de milhares de pessoas. Tudo para isso. Mas espera,
Olha a cara deles. Parece até que não tá acontecendo nada fora do planejado. E de fato não estava. Eles eram astronautas treinados e sabiam exatamente o que estava acontecendo. O computador estava alarmando não porque estava falhando, mas porque estava desligando atividades e reiniciando as que eram essenciais para aquele exato momento. Ou seja, estava dando prioridade para o que era de maior importância, exatamente como previsto. E assim foi indo, sem cometer erros, até que nós pisamos na Lua. Essa foi a prova de como centenas de mentes brilhantes, pessoas dedicadas e muitas horas de trabalho duro puderam fazer o impossível. Em menos de uma década fomos capazes de ir da Terra até a Lua, de um sonho para o maior feito da história da humanidade, do zero até o 1. O mundo inteiro assistiu e entendeu naquele dia o que computadores eram capazes de fazer. E no fim das contas, a ida do homem até a Lua não inaugurou uma era de exploração espacial, mas deu início à era da informação. Computadores agora eram absurdamente menores e a fundação tecnológica para que os de uso pessoal existissem estava criada. Em breve o mundo mudaria para sempre com a conexão entre essas máquinas, a chegada da internet, tudo graças a um computador feito com muito carinho que nos levou para mais longe. Pois é, não foi tão necessário muito poder computacional para ir até a Lua, mas certamente teria sido muito mais fácil com o poder computacional que temos hoje. Imagina o que a gente podia fazer se tivesse a tecnologia de hoje naquela época. Eu não tô nem falando de uma coisa mirabolante, de um supercomputador moderno ou alguma coisa assim. Eu tô falando só do poder de um smartphone normal que as pessoas têm por aí. Só com o que temos aqui nos nossos bolsos já tornaria todo o processo da construção do foguete mais fácil, além de ser inacreditavelmente mais simples para escrever, consertar e testar o código que levaria o homem à Lua. E é claro que a maneira a qual os astronautas podiam interagir com a máquina também seria bem melhor. Na época, sempre que eles queriam dar comandos, tinham que escrever dois números de 0 a 99, em que um deles era o verbo e o outro o substantivo, o que era meio complicado e nada intuitivo. Hoje, com telas sensíveis ao toque ou a gestos, a interação humano-máquina se tornaria muito mais natural. Porém, a tecnologia atual que faria a maior diferença naquela época seria a inteligência artificial, que teria feito o voo e a aterrissagem na Lua muito mais fáceis. Mas de qualquer forma, ainda bem que elas não estavam falhando, assim como a ciência está hoje. Clique bem aqui para saber por que a ciência está falhando. Vai lá ver essa história sobre como a internet está mudando as regras do jogo e a ciência não está conseguindo muito bem se adaptar a elas. E se você gosta do Ponto em Comum, aproveita e suporte também quem suporta o Ponto em Comum. Clique aqui no link na descrição para aproveitar uma promoção incrível da Doppel Store, que patrocinou esse vídeo. Lá você compra 3 camisetas e leva 4, é uma coisa fantástica. Mas se você quiser saber mais detalhes sobre a saga do Apollo Guidance Computer, basta você escutar o nosso podcast exclusivo para apoiadores do canal, como o Raí, que tá aí junto com a sua namorada Helena, e disse que eles são 2 nerds que acompanham o canal desde o início. E caramba, fico até sem jeito. Muito obrigado por acreditarem no Ponto em Comum e na sua mensagem. Valeu mesmo. E se assim como eles, você quer também aparecer aqui no fim do vídeo, ter acesso ao nosso grupo e podcast exclusivos, basta você clicar bem aqui e se tornar também um apoiador do maior canal de divulgação científica do Nordeste. E é isso aí, minha gente. Até a próxima segunda. Tchau!